Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós vamos começar mais uma aula de conhecimentos integrados, a videoaula de número 5. Nós vamos tratar hoje sobre a passagem do tempo, como que o ser humano, observando os astros, observando o céu, ele percebeu que o tempo passava e como é que ele começou a contar o tempo, como que os calendários foram criados. Isso foi uma grande conquista para toda a humanidade. Então nós vamos ver essa parte agora. No final também tem algumas atividades que vocês devem fazer no caderno. Nós vamos começar então corrigindo as atividades da aula anterior. E logo em seguida a gente entra nesse assunto da passagem do tempo, da criação dos calendários. Vamos lá então? Começando então a nossa correção das atividades da aula passada, o nosso assunto era os movimentos da Terra, lembram? Primeira atividade falava assim: qual o nome do movimento que a Terra realiza em torno do Sol, em torno dela mesma? Vamos retomar então. Então, em torno do Sol, Terra girando em torno do Sol. É o movimento de translação. Esse nome vocês precisam guardar, tá? Então, translação, o movimento que a Terra realiza em volta do Sol, em volta da nossa estrela, né, que fica ao centro do sistema solar. E o movimento que a Terra realiza em volta dela mesma, como se fosse um peão, não é, em torno do seu eixo inclinado, é o movimento de rotação. Certinho? Então, o movimento de rotação a Terra faz em volta dela mesma. E o movimento de translação a Terra faz ao redor do Sol. Perfeito até aqui? Vamos voltar a ver a próxima questão então. Então já respondemos. Letra A, em torno do Sol, movimento de translação, em torno dela mesma, movimento de rotação. Número 2. Quando a Terra gira em torno dela mesma, qual é a principal consequência? Vamos voltar lá no slide que fala da Terra girando em volta dela mesma. Então, quando a Terra gira em volta dela mesma, vejam aqui, a Terra girando em volta dela mesma na frente do Sol. Qual é a consequência, então? A consequência são a ocorrência dos dias e das noites. Por que mesmo? Porque enquanto algumas partes vão ficando de frente para o Sol, nesse giro que a Terra faz igual um peão, outras partes vão ficando escuras, vão ficando contra o Sol. Então, nas partes que vão ficando de frente ao Sol, se torna dia. E nas partes aonde vai escurecendo, se torna noite. É por isso que os dias e as noites se alternam, não é? Porque a Terra gira. Se a Terra não girasse, seria eternamente dia de um lado e eternamente noite do outro. Seria extremamente quente do lado virado para o Sol, seria extremamente frio do lado que não recebe o calor do Sol. Então, esse giro que a Terra faz em volta dela mesma é muito importante. É muito importante para a ocorrência dos dias e das noites e para a distribuição do calor do Sol em toda a superfície do globo terrestre. Tá certo? Mas, respondendo à pergunta, então, a principal ocorrência, a principal consequência desse movimento de rotação é a ocorrência dos dias e das noites. Tudo bem? Vamos à próxima, então. Voltando lá, número 3. Quanto tempo a Terra leva para fazer o seu movimento completo em volta do Sol? Vamos ver de novo. Terra em volta do Sol. Olha aqui. Esse movimento demora 365 dias e 6 horas, tá? Que a gente arredonda para 365 dias. Ou seja, forma o ano. Então, uma volta completa no Sol, uma volta completa da Terra no Sol, demora 365 dias e 6 horas. Professor, precisa das 6 horas? Precisa, nós vamos ver por que na outra questão que fala do ano bissexto, não é? Só que essas 6 horas não são contadas todo ano, né? Elas são contadas apenas de 4 em 4 anos. Né? A cada ano a gente arredonda para 365 dias. Tudo bem até aqui? Voltando então, vamos ver a questão seguinte. Então, quanto tempo a Terra leva para fazer seu movimento completo em torno do Sol? 365 dias, ou um ano. Número 4. Explique o que é o chamado ano bissexto. Chegamos nele. Vamos lá então ver o que é esse ano bissexto. Vamos rever.
Lembram daquelas 6 horas a mais que eu acabei de falar? Né? A Terra leva 365 dias e 6 horas para dar uma volta no Sol. A gente conta apenas 365 dias e forma o ano. Só que essas 6 horas elas não podem ser esquecidas, não é? Elas são guardadas durante 4 anos e no final desse período de 4 anos elas são juntadas. Ou seja, se durante 4 anos eu juntei 6 horas, 4 vezes as 6 horas juntadas dá quanto? 24 horas, é a tabuada do 4 aqui, né? 4 vezes 6, 24. 24 horas forma o quê? Forma um dia. Então, esse um dia a mais que formou de 4 em 4 anos, juntando aquelas 6 horas que foram guardadas durante esse tempo, vai formar então um dia a mais. E esse um dia a mais vai ser acrescentado no mês de fevereiro, que vai passar a ter 29 dias, ao invés dos 28 normais. Então, esse ano que tem um dia a mais, esse ano que fevereiro tem 29 dias, é que vai se chamar ano bissexto. Né? Vamos voltar lá então, rever a pergunta. A pergunta dizia assim: explique o que é o chamado ano bissexto. Como que vocês poderiam escrever então? Ano bissexto é o ano em que há um dia a mais no calendário, onde fevereiro passa a ter 29 dias e o ano todo passa a ter 366 dias. Tudo bem? Seguinte, então. Número 5, represente com um desenho a Terra em seu movimento em torno do Sol com o seu eixo inclinado. A gente já viu no desenhinho, era esse desenhinho que vocês tinham que fazer no caderno, então, representando ao centro o Sol, a estrela do nosso sistema solar, e girando em torno do Sol, vocês teriam que representar o nosso planeta Terra. Tá certo? Vejam a posição da setinha, é da esquerda para a direita, né? A Terra, ao mesmo tempo que faz a sua rotação, ela faz também a sua translação, ou seja, ela gira em torno dela mesma e nesse movimento ela gira também em torno do Sol. Tá certo? Então é esse esqueminha, é esse desenhinho que vocês teriam que fazer no caderno, pintar para ficar bonitinho, caprichoso. Tudo bem? Vamos ver a última questão. Quando a Terra faz sua órbita em torno do Sol, ocorrem aqui as estações do ano. Quais são elas? Vamos lá. Então, quando a Terra gira em torno do Sol, além de formar o ano, 365 dias, também ocorrem as estações do ano. A pergunta era quais são elas? É a primavera, o verão, o outono e o inverno. Simples, não é? Vejam aqui uma imagem da primavera, chamada Estação das Flores, do verão, a estação do calor, o outono, onde as folhas caem, não é? Se prepara então para quem? Para o inverno, que é a estação mais fria. Nós aqui no Brasil não somos um país de neve, né? Menos algumas áreas mais frias do sul do Brasil, então nós não temos esse verão tão rigoroso como tem os países que ficam lá perto do Polo Sul ou do Polo Norte. Tá certo então, gente? Vamos então começar a nossa aula com a matéria de hoje. Então, alunos dos quintos anos, nosso assunto de hoje é a passagem do tempo. Nós já vimos um pouquinho como que o homem começou a perceber essa passagem do tempo observando os astros. Vamos dar uma retomada e seguir o assunto. Vejam aqui. Então, observando os astros no céu, o ser humano começou a perceber que o tempo passava. Não é que havia os dias e as noites, né? Que a lua modificava. Vamos dar uma continuada nisso aqui. Então vejam aqui. Esse exemplo a gente já viu na aula passada. Vamos retomar. Um exemplo da passagem do tempo, então, é a ocorrência dos dias e das noites. Lembram, né? Acabamos de ver, inclusive, na correção da lição de casa. Isso ocorre por causa do quê? Por causa do movimento de rotação da Terra em frente ao Sol. Né? Então, vamos relembrar o desenhinho? Aqui está a Terra em frente ao Sol, a Terra girando. Como a Terra gira, nesse giro, algumas áreas vão ficando em frente ao Sol e outras áreas vão saindo de frente ao Sol. Então, durante 24 horas, que é o período que demora essa rotação, ocorrem os dias e as noites. Então, essa foi a primeira percepção do ser humano, não é?
que os dias e as noites se alternavam, que o tempo passava entre o tempo que havia a luz do sol e o tempo em que a luz do sol não aparecia no céu. Tá? Então, essa foi a primeira observação do ser humano, que é tida como uma percepção da passagem do tempo. Vamos lá. Aqui, de novo, né, a parte iluminada da Terra é dia, é a parte voltada para o Sol. A parte escura é noite, é a parte onde não está sendo recebida a luz do Sol. Vamos retomar esse resuminho. Durante cerca de 12 horas, algumas áreas da Terra ficam expostas à luz do Sol, ficam de frente para o Sol. Então, desse lado é dia. Já o outro lado fica escuro por cerca de 12 horas, né? Pois está contra a luz do Sol. Então, esse lado que fica contra a luz do Sol é noite, certo? Então, a primeira ocorrência, a primeira percepção da passagem do tempo, a ocorrência dos dias e das noites por causa do movimento de rotação da Terra. Vamos seguir. Um outro modo de perceber a passagem do tempo através dos astros é observando a Lua. Então, é a noite, não é? Quando a gente vê o quê? A gente vê a luminosidade da Lua, a gente vê a Lua iluminada no céu. Só que aqui nós temos que prestar atenção numa coisa. A Lua não é uma estrela para ter luz própria. Então, essa luz, essa luminosidade que a Lua está mandando para a Terra, na verdade não é uma luz produzida pela Lua. Ela apenas está refletindo uma luz que ela recebe de quem? Do Sol. Vejam aqui, o que vemos é, na verdade, o brilho do Sol que bate na Lua. A Lua, então, apenas reflete essa luz aqui para a Terra. Vamos ver no próximo desenho que vai ficar um pouco mais claro. Antes dele, vamos retomar o que é a Lua. Então, se a Lua não é uma estrela, a Lua é o quê? Como a gente já viu naquela aula sobre o Sistema Solar, a Lua é um satélite, né? É o satélite natural da Terra. Fica girando em torno da Terra. E a Lua apresenta uma superfície repleta de crateras que foram causadas e ainda são causadas pelo impacto de meteoritos vindos do espaço. Então vejam aqui uma foto tirada da Lua, muito próxima, onde a gente percebe as várias crateras. Tá? Então agora sim, vejam nesse esqueminha que a gente percebe direitinho. O Sol iluminando tanto a Terra como a Lua. Tá? Então, o que a gente, esse brilho da Lua que a gente vê aqui da Terra, na verdade é o brilho do Sol que bateu na Lua e a Lua está refletindo esse brilho aqui para a Terra. Nós aqui da Terra conseguimos enxergar esse brilho do Sol na Lua, certo? Então, resumindo, o Sol ilumina a Terra e a Lua. O brilho, então, da Lua nada mais é do que o reflexo do brilho do Sol. Certo, então? Isso é importante saber, hein, pessoal? A Lua ela não produz luz, ela não é uma estrela para produzir luz. Ela é um satélite, então ela recebe a luz do Sol e ela reflete, ela manda de volta essa luz do Sol e a gente enxerga aqui da Terra esse reflexo na forma do brilho da Lua. Certo? Bom, mais um esqueminha. Então vejam aqui o Sol, né? Ilumina a lua iluminada reflete o brilho para a Terra. Tá? Só para reforçar. Agora sim, então nem sempre a lua inteirinha é iluminada. Ao longo dos dias, nós vemos apenas uma parte dela refletindo esse brilho que ela recebe do Sol, pois isso depende da posição que a lua está na órbita da Terra. Nem sempre a gente enxerga a lua toda iluminada, não é, pessoal? Isso vocês já perceberam, claro. Às vezes a gente enxerga a lua inteirinha iluminada, às vezes só uma parte. Então essas diferentes aparências da lua recebem o nome de fases da lua, tá? Ou seja, a lua cheia, a lua minguante, a lua nova e a lua crescente. Então essas mudanças de fase da lua também é outra marca da passagem do tempo que o ser humano foi percebendo desde a pré-história até os dias atuais. Vamos ver. Então vejam aqui as fases da Lua, não é? Então o que a gente enxerga é a parte iluminada pelo Sol.
A parte escura, é claro que a gente não enxerga. Essa escuridão se confunde com a escuridão do espaço. Então a gente só enxerga aqui da Terra a parte que está iluminada. Então vejam, na chamada lua nova, a gente enxerga apenas um filete de luz. É onde a lua, a parte da lua que está virada para a Terra, não está recebendo praticamente nenhuma luz do sol. Aí ela começa a receber a luz do sol num outro dia, não é? Então a gente enxerga a lua na forma de uma letra C. E isso, ó, vai formando um crescente. A lua parece que ela vai crescendo de tamanho. Aqui já está metade, aqui ela já está quase toda iluminada. Então, como a lua vai crescendo, né, em luminosidade, a gente chama essa fase de lua crescente. Então, esse nome, lua crescente, vem da palavra crescer. A luminosidade do sol batendo na lua vai crescendo, até a lua ficar cheinha de luminosidade para nós que vemos aqui na Terra. Então, quando a lua está repleta da luz do brilho do sol que bateu nela, a gente chama de lua cheia. Por quê? O nome já diz tudo. Ela está cheia de luminosidade recebida do sol e está mandando toda essa luminosidade para nós aqui na Terra. Nós estamos enxergando ela cheinha de luminosidade do sol. O que vai acontecer daí? Aí ela vai começar de novo, né, através da sua posição em torno da Terra, ela vai começar a receber menos brilho do Sol. Vejam, ela está diminuindo. A área iluminada está diminuindo de tamanho. Aqui ela estava toda iluminada, aqui ela já não está toda, aqui ela está apenas metade iluminada, aqui ela está apenas um pedacinho iluminada. Ou seja, o tamanho da Lua que a gente vê está minguando, está diminuindo. Minguar significa diminuir, não é? Então, por isso que a gente chama essa fase de lua minguante, né? Quando é o período em que a lua está deixando de mandar para a Terra toda a luminosidade que recebe do Sol. Ela manda apenas uma parte, porque é essa parte apenas que a gente enxerga aqui da Terra. Até voltar novamente a mandar apenas um filete de luz, né? É a lua nova novamente. E aí o ciclo se repete. Então, todo esse ciclo, né, onde a lua aparece de diferentes formas no céu, é chamado de fases da lua. Quanto demora essa fase para acontecer por completo? Demora mais ou menos 29 dias e meio, ou seja, praticamente forma um mês. Certo? Então, o ciclo de fases da Lua dura cerca de 29 dias e meio, ou praticamente um mês. Muitas culturas, como a dos índios, se baseavam, e ainda hoje algumas se baseiam, nas fases da Lua para planejar as suas plantações. Os índios acreditam que algumas fases da Lua, a gente plantando, a plantação se dá melhor, se desenvolve melhor. Há também a crença, né, em alguns povos, de que as fases da lua influenciam no crescimento dos cabelos. Tem gente que só corta o cabelo na lua cheia, porque diz que a lua cheia influencia no crescimento dos cabelos, os cabelos crescem mais. Certo? Então isso é uma crença que muitas pessoas têm. Procura não cortar o cabelo na lua minguante, porque diz que na lua minguante o cabelo também mingua, o cabelo também diminui de crescimento. Certo? Então isso é uma crendice, né? E a cada dia a influência da Lua também provoca uma mudança nas marés, né? Nas ondas do mar. Então, as correntes marítimas que geralmente que geram diariamente duas marés altas e duas marés baixas. Então, isso é comprovado já, né, pelos cientistas, que a atração da Lua na Terra, né, a força da gravidade da Lua em conflito com a força da gravidade da Terra gera as marés. E essas marés são altas e baixas. Tá? Então geram diariamente duas marés altas e duas marés baixas. Quando a gente vai para a praia, a gente percebe bem. Na maré alta, a água vem muito mais perto do calçadão. Na maré baixa, não. Na maré baixa acontece ao contrário. A água fica mais distante, né? O mar parece que recuou. A gente percebe muito bem isso numa cidade aqui na divisa do Rio de Janeiro com São Paulo, chamada Paraty.
né? Então, Paraty é uma cidade histórica, tá? Aonde, né, quando ela foi formada, isso já foi feito de propósito, né? As ruas foram planejadas para, na maré alta, se encherem de água e a água limpar as ruas. Tá? Então, nos períodos de maré alta, quando a maré sobe lá em Paraty, a água do mar invade as ruas do chamado centro histórico da cidade. Já nos períodos de maré baixa, acontece o contrário. A água recua para o mar e as ruas voltam a ficar sequinhas. Certo? Então, é uma cidade onde a gente percebe bem a influência da lua nas marés, né? Na maré alta e na maré baixa. Vamos lá. Agora sim o calendário. Então, a partir de todas essas observações da passagem do tempo através dos astros, né, pelo Sol ou pela Lua, o ser humano criou calendários para marcar o tempo. E medir o tempo foi então um grande feito para a humanidade. Então, a capacidade do ser humano de contar o tempo é considerada um dos grandes feitos de toda a humanidade. E esses calendários que foram criados pelos povos, pelos homens, variam muito de cultura para cultura. Não é? Nós temos, por exemplo, o calendário maia, lá do povo asteca que viveu no México. Nós temos o calendário chinês, que também é diferente do nosso. Nós, aqui no mundo ocidental, que a gente chama, usamos um calendário chamado calendário gregoriano, porque ele foi instituído por um papa chamado Gregório. Certo? E esse calendário gregoriano a gente também chama de calendário cristão. Vamos ver por que a gente chama o nosso calendário de calendário cristão. Então, nesse nosso calendário gregoriano, também chamado de calendário cristão, o tempo é contado a partir do nascimento de Cristo. Claro, né, gente? A palavra cristão vem de Cristo. Então, o ano que Cristo nasceu é considerado o ano zero. Então, a partir do nascimento de Cristo, começou a contar o tempo para frente e para trás. Então, os anos que vieram após o nascimento de Cristo, os anos que antecederam, que vieram antes de Cristo nascer. Certo? Antes de Cristo, a gente usa a abreviação AC, antes de Cristo. Depois de Cristo, a gente usa a abreviação DC, depois de Cristo. Certo, então? Então, repetindo, o nosso calendário, usado aqui no Brasil e em todos os países aqui do Ocidente, é o chamado calendário cristão. Tem esse nome porque ele adota o nascimento de Cristo como marco inicial, ou seja, a partir do ano zero, que seria o ano que Cristo nasceu. A partir daí, a gente teria ano 1, ano 2, ano 3, até chegar a 2021, que é o ano que nós estamos. E, antes de Cristo, a gente conta com a abreviação AC. Né? Um ano AC quer dizer um ano antes de Cristo nascer. Ano 2 AC significa o ano 2 antes do nascimento de Cristo. Ano 500 AC são 500 anos antes de Cristo nascer. E assim por diante. Então, vocês veem que a contagem do tempo antes do nascimento de Cristo é feita de trás para frente. Tá certo? Vamos seguir então. Mais uma informação. Então, acabei de falar, né? Para os fatos ocorridos antes do nascimento de Cristo, que foi no ano zero, nós devemos escrever ao lado direito do ano a abreviação AC, antes de Cristo. Por exemplo, quando eu vou dizer que a Grande Pirâmide do Egito foi construída em torno do ano 2550 a.C., eu escrevo ano 2550 AC. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que 2550 anos antes do nascimento de Cristo é que aconteceu essa construção das pirâmides. Certo? Até porque o ano 2550 depois de Cristo ainda não chegou, né, gente? Nós estamos apenas no ano 2021 depois de Cristo. Então, 2550 depois de Cristo ainda vai demorar muito para acontecer. Depois de Cristo, a gente até pode usar a abreviação DC, mas geralmente a gente não usa nada, certo? A gente só usa esse AC quando a gente escreve um ano que veio antes do nascimento
de Cristo. Vejam aqui. Chamamos, então, de linha do tempo a ordenação de fatos ocorridos num certo período da história. Veja este exemplo de linha do tempo, com fatos ocorridos antes e depois do nascimento de Cristo. Então veja aqui, nascimento de Cristo seria o ano 0. O que aconteceu cerca de 200 anos AC, cerca de 200 anos antes de Cristo nascer? Aconteceu o declínio da civilização egípcia. O povo egípcio foi um povo muito desenvolvido da antiguidade, e toda essa grandeza da civilização dos egípcios começou a decair cerca de 200 anos antes de Cristo nascer. O que aconteceu mais tempo atrás ainda, 800 anos antes de Cristo nascer? Ainda havia mamutes vivendo no planeta Terra. Os mamutes, acho que vocês sabem, são os vovôs dos elefantes, vamos dizer assim, Seria um elefante pré-histórico que foi extinto, que hoje já não existe mais. Mas se a gente voltar 800 anos antes de Cristo nascer, os mamutes ainda existiam. E se eu voltar muito mais tempo, se eu voltar a 200 milhões de anos antes de Cristo nascer, eu ainda encontraria a Terra no reinado dos dinossauros. Os dinossauros ainda seriam encontrados aqui. Agora vamos ver depois de Cristo. 200 anos depois de Cristo nascer, ocorreu o quê? Ocorreu o auge do Império Romano. 1.300 anos depois de Cristo nascer, ou seja, no ano de 1300, estava ocorrendo a Era Medieval, a Era dos Cavaleiros, Os cavaleiros que andavam com armaduras, A gente vê bastante em filmes antigos. E hoje, em 2021, ou seja, 2021 anos depois do nascimento de Cristo, é a nossa época atual em que ocorrem as viagens espaciais, que os astronautas vão para o espaço. Então, esse é um exemplo de uma linha do tempo. O que é, então, a linha do tempo? É uma ordenação de fatos históricos. Eu ordenei os fatos históricos em ordem crescente ou decrescente, do mais antigo para o mais novo, ou do mais recente para o mais antigo. Certo? Então, isso é o que a gente chama de linha do tempo, que vai ser muito importante para os nossos estudos em história, tanto aqui no 5º ano, como no 6º, 7º, 8º, 9º ano. Tá bom? Vamos ver. Então, agora nós temos uma atividade sobre tudo isso que nós falamos na aula. Então, essas atividades, lembrando, devem ser feitas no caderno. A primeira, os dias e as noites aqui no planeta Terra acontecem devido ao quê? Por causa de quê? Qual é o fenômeno que ocorre que possibilita existir os dias e as noites? Certo, Acho que todo mundo lembra. Se não lembrar, volta lá nesse pedacinho do vídeo. Número 2. Uma noite e um dia juntos têm a duração de quantas horas? Ou seja, uma volta completa da Terra em torno dela mesma, em volta do seu eixo imaginário, dura quanto? 3. O homem também conta o tempo através das fases da Lua. Quais são essas 4 fases da Lua? Como chama quando a Lua está completamente cheia de luminosidade do Sol? Quando ela vai diminuindo essa luminosidade? Quando essa luminosidade para a gente vai aumentando? Quando ela apresenta para a gente apenas um filetinho de luz? Como chamam essas 4 fases que a Lua apresenta? Número 4. A Lua realmente manda sua luz para a Terra? Essa luz que a Lua manda para a Terra realmente é uma luz da Lua? Sim ou não? E explique. Fácil, Vamos lá. Número 5. O ciclo das fases da Lua tem a duração de quanto tempo? Então, para sair da Lua nova, passar por todos os outros tipos, por todas as outras fases da Lua e voltar na Lua nova, demora quanto tempo? Esse tempo forma praticamente o quê? Número 6.
a partir da observação da passagem do tempo, o homem criou calendários. Pergunta A. Qual o nome do calendário adotado por nós aqui no Brasil e em todo o mundo ocidental? Como se chama o nosso calendário, o calendário que a gente usa aqui no Brasil, aqui no mundo ocidental? E por que o nosso calendário tem esse nome? Porque ele toma como base a partir do quê? A contagem do tempo a partir do quê? Número 7. Quando a gente se refere a um fato que ocorreu antes do nascimento de Cristo, o que é preciso fazer quando escrevemos o ano desse acontecimento? Basta pôr o número do ano? Ou eu tenho que pôr alguma coisa junto com esse número para eu identificar que ano foi esse? Né? Então, antes do nascimento de Cristo, eu escrevo o ano como? De que jeito? Acrescentando o que ao lado do número? 8. O que é uma linha do tempo? Vocês vão explicar para mim. O que significa uma linha do tempo? É uma linha onde a gente faz o quê? 9. Monte a seguir a linha do tempo da sua vida, pondo os anos em que os fatos descritos ocorreram. Mas atenção, você pode ainda acrescentar outros fatos nos quadradinhos indicados. Então vejam, para montar a linha do tempo da vida de vocês, vocês vão colocar: nasci em qual ano? Comecei a andar. Que ano que era quando vocês começaram a andar? Claro que se vocês não lembrarem, vocês vão perguntar para a mãe, para o pai, né? Depois eu deixei um quadrinho vazio. Aí vem, entrei na educação infantil. Quando vocês começaram a frequentar o prezinho ou lá a creche, que ano que era? Que ano vocês foram à escola pela primeira vez? Deixei mais um vazio, já vou explicar por quê. Depois, em que ano vocês se matricularam no Júlio César? Deixei mais um vazio. E esse ano que vocês estão no 5º ano, que ano é? Bom, por que eu deixei esses quadrinhos vazios? Porque aqui vocês podem acrescentar algumas informações que vocês acharem importante. Por exemplo, vocês ganharam uma bicicleta de presente de Natal, vocês acham que esse é um fato importante, que vocês gostaram muito. E essa bicicleta foi ganha depois que vocês já tinham entrado no prezinho, mas antes de se matricular no Júlio César. Então, que ano foi isso? Então, aqui vocês vão escrever: ganhei minha primeira bicicleta. Que ano que isso aconteceu? Isso é um exemplo, tá, gente? Se vocês acharem que não teve nenhum fato tão importante que mereça ser registrado nessa linha do tempo da vida de vocês, vocês podem deixar esses quadrinhos em branco mesmo. Mas se teve algum acontecimento importante entre esses anos que vocês vão colocar aqui, vocês acrescentam e explicam que acontecimento foi esse. Tá bom? E a última atividade, vamos ver. Agora você vai fazer uma pesquisinha para montar a linha do tempo abaixo. Vocês vão procurar saber em que anos ocorreram esses fatos da história do Brasil, do nosso país. Então, vocês vão ter que reproduzir no caderno essa linha do tempo. Claro que não precisa ser essa forma geométrica aqui, né? Esse hexágono, essa casinha de abelha. Vocês podem fazer círculos, vocês podem fazer quadradinhos, né? Bom, então vocês vão começar pesquisando. Que ano ocorreu a chegada dos portugueses aqui no nosso país? Ou seja, que ano que o Brasil foi descoberto por Portugal? Depois, que ano aconteceu a fundação da primeira vila no Brasil, que foi a Vila de São Vicente, né, que hoje é a cidade de São Vicente? Depois, que ano foi fundada a cidade de São Paulo? Outro, quando Tiradentes morreu? Tiradentes foi um personagem da história do Brasil, né, que queria o Brasil livre de Portugal. Né, os planos dele foram dedurados para o rei e ele foi condenado à morte, ele foi enforcado. Quando que aconteceu essa morte de Tiradentes na forca? Depois, quando foi que Dom Pedro I deu o grito da independência? Ou seja, quando que a nossa independência foi proclamada? Depois, quando que aconteceu o fim da Guerra do Paraguai? Essa Guerra do Paraguai foi um acontecimento importante, foi o principal conflito que o Brasil se envolveu.
tá? Foi na época ainda de Dom Pedro II. Então vocês vão pesquisar em que ano aconteceu o fim dessa guerra. Depois, em que ano aconteceu a libertação dos escravos aqui no Brasil? Finalmente, em que ano aconteceu a proclamação da República? Quando foi que o Brasil deixou de ter um imperador para ter um presidente eleito? Tá? Então, a partir daí, vocês vão ter formado uma linha do tempo da história do nosso país, até a proclamação da República. Claro que essa linha continua até os dias atuais, com outros acontecimentos importantes da nossa história. Tá bom? Na próxima aula a gente confere então. Então, por hoje é só. Até a próxima aula, pessoal. Então, assistiram com atenção mais uma aula? A gente precisa prestar bastante atenção, né? Se a gente não entendeu alguma explicação, a gente pausa, a gente volta, vê de novo aquele pedaço, porque não adianta a gente seguir o vídeo do começo até o fim de uma vez só, apenas ouvindo e não entendendo o que está sendo falado. Então, se teve alguma dúvida, né, eu procuro explicar bem devagar para todo mundo compreender. Mas se mesmo assim alguma dúvida ficou, pausa, volta, ouve de novo, presta atenção nas ilustrações para conseguir entender direitinho o que está sendo falado. Tá bom? Mesma coisa em relação às lições de casa. Tá? Leiam direitinho, vejam o que foi pedido. Tudo isso tem na videoaula, então vocês podem voltar e prestar atenção naquele pedacinho específico que fala daquela questão que foi pedida. Tá certo, então? Na próxima aula a gente corrige as atividades de hoje e continua com mais um assunto sobre aqui o nosso planeta Terra. Tá certo, gente? Tchau, tchau, então.